Olá, para você que está de olho na gente aqui na TV Câmara de Porto Alegre, tudo bom, Felipe? Tudo bem, Gui Otávio, que bom estar aqui com a gente, Muito bom. junto comigo, com a gente, com todo mundo que está nos assistindo. Tudo bem? Tudo certo. Coisa boa. Olha só, gente, a gente está aqui nesse momento e a gente tem que deixar essa mensagem para você aí, que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo à TV do Parlamento. Olha só, você já sabe, né? No mesmo horário e bate-canal, a gente está chegando aqui com o nosso Página 2, esse programa que nós andamos descobrindo cada coisa dos vereadores daqui que a gente nem imaginava, Felipe. E é verdade. Pois é, para ti que está chegando agora com a gente pela primeira vez, a gente descobriu muita coisa aqui com os vereadores. A gente consegue junto com eles dar risada, mas também se emociona com as histórias. A cada programa, uma nova descoberta que nós, acredito que nem vocês também faziam ideia sobre a vida deles. E para hoje, neste nosso programa, está sentado aqui conosco, para virar a página 2 com a gente, um vereador já mais conhecido aqui da casa, do PSDB. Seja muito bem-vindo, vereador Marcelo Bernardi. Tudo bom, vereador? Tudo bem. Mais uma vez aqui nesta casa, aqui, esse carinho, todo que vocês têm com nós, vereadores, e sempre nos deixando muito à vontade. Então, eu fico muito feliz quando recebo um convite de vocês, porque der e vier, a gente vai estar aqui. Por todo esse carinho que vocês têm por nós aqui, vereadores da casa. Obrigado, bem-vindo, vereador. Vereador, primeira pergunta. Quem é o Marcelo Bernardi? Marcelo Bernardi. Sou uma pessoa crescida da Vila Farrapos, ali daquela região, perto da Arena do Grêmio. É gremista? Não. Ih, tá, mas tudo bem, passamos a página. Mas uma região ali que cresci acompanhando toda a realidade de uma comunidade carente que sempre, não só ali, mas a gente sabe que tem suas dificuldades, que enfrentam todos os dias. E o senhor foi de uma família também que passou dificuldades? Sim, meu pai e minha mãe, logo quando eu nasci, eles passaram muita dificuldade. Meu pai, eu lembro que minha mãe me relatava por diversas vezes que muitas vezes o meu pai trabalhava, o dinheiro da passagem, ele ia a pé para trabalhar, acho que era mais ou menos uns 5 quilômetros. Ele fazia o quê? Ele trabalhava no escritório na antiga Sulina, parece. E o dinheiro ele deixava para comprar o leite. O dinheiro da passagem ele deixava para comprar o leite. Então, a minha mãe comia banana com pão e o leite, que era para mim. Então, eu venho de uma família muito humilde e que conseguiu ali vencer muitos obstáculos. Então, perdi muitos amigos que, infelizmente, escolher outros caminhos, né? Enfim, eu tinha tudo para não estar mais aqui. Só que quando a gente tem uma base familiar, a gente tem ali que os pais nos orientam, que a gente consegue entender o verdadeiro significado, né, da vida, a gente faz com que a gente pense e hoje estamos aqui. Que bom. Já vou pedir para o pessoal colocar a foto número 1 para fazer a seguinte pergunta, vereador. Esse Marcelo mais gurizão, era um Marcelo arteiro, era mais quietinho, aprontava? Nossa! Primeiro, deixa eu falar, que estilo. Olha esse cabelo e essa jaqueta, gente. E aí eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Se tu for colocar a foto do meu filho hoje... É igual. É igual. Sabe que eu peguei... Esses aí são aqueles quadrinhos de madeira. Esses dias eu fiz uma sacanagem para minha sogra. Eu peguei os quadrinhos e levei lá para casa dela. Maria é o nome da minha sogra. Eu mandei fazer esses quadrinhos mais antigos do Vitor e vou deixar aqui. Ela achava que era o Vitor, o meu filho de 12 anos, porque é a minha cara. Então, aí nós morávamos nessa foto ali na Frederico Mendes, ali, 857, onde hoje é uma casa de passagem. Eu sempre digo, morei até os 12 anos ali, onde cresci e pude também ali já aprender essa questão de comunidade, porque eu sempre tinha a padaria na esquina do Zé Padeiro. Na época ele entregava pão de carroça, uma carroça que era uma
tipo um furgão assim, e eu me dava com o filho dele, com ele eu saía para entregar pão com eles, dentro da Vila Farrapos. Era aqueles pão de quarto quilo, de meio quilo, sabe? Já veio aí essa facilidade, então, desse contato com a comunidade então também. sempre fui bem próximo, assim, à comunidade, sempre na escola também, sempre fui muito ativo, sempre fui muito falante, sempre fui muito líder, assim, porque sempre tive essa questão de não ter problema, nunca fui tímido. Eu falava e cativava, então eu sempre tive essa facilidade de poder conversar com todo mundo. Então, fui criado porque ali onde hoje é a Arena, ali era um campus de futebol. Nós tínhamos mais ou menos que era o campo do Ciclo Operário. Eu fui criado ali, eu sempre digo, eu fui criado no meio dos velhos. Jogou muita bola? Não jogava bola. Não? Eu ia lá para comer pastel e tomar refrigerante ali, que era a Copa do Joãozinho, do seu Osni ali. Sim. Então, meu pai jogava bola todo final de semana e eu ia para lá, final de semana, sempre lá com eles para ficar. Então, enquanto ele jogava bola, eu ficava ali brincando com as outras crianças ali, com os amigos ali dos filhos dos outros jogadores também. E ali a gente, praticamente, eu me criei no meio dos velhos. Então, até por uma das coisas que eu sempre faço é isso. Sempre quando eu chego nas pessoas, eu abraço e dou um beijo. Isso é uma característica que eu nunca perdi. Desde criança, eu sempre fiz isso. Até hoje, com as pessoas mais velhas, com as pessoas que eu gosto, assim, E o que significa isso para ti? Respeito. Respeito e demonstrar o quanto a gente se sente bem com a pessoa. Eu acho que é dessa forma que a gente tem essa liberdade, né? De poder fazer mostrar o quanto a gente tá bem ali. O senhor falou que praticamente toda a sua vida é ali na Zona Norte, na região da Arena do Grêmio, né? O que o senhor aponta que daquela época são problemas que acompanham as pessoas até hoje dali, que o senhor observa junto com a comunidade? Olha, ali foi uma região que ela cresceu muito, né? Hoje nós temos muitas ocupações ali, coisa que não tinha antes. Era a Vila Farrapos, era a Tio Zeca, onde vão ser removidas aquelas famílias ali, do Denite, da Ponte ali. Hoje tem muitas famílias, na minha época não tinha. Então hoje o que falta é muita infraestrutura ali, tanto para atendimento, porque tem uma quantidade de moradores hoje muito grande e os atendimentos que acabam não dando conta ali. Então acredito que esse aumento populacional ali, ele gerou muito isso. Então, é uma dificuldade muito grande, principalmente nas coisas mais importantes ali, que é saneamento, esgoto. Então, falta uma reestruturação muito grande ali, para que a gente consiga fazer com que a região ali tenha esses direitos, né, que durante anos, que antes tinha, mas com as questões ali do aumento de ocupações, são muitas ocupações hoje. Então, fez com que a comunidade aumentasse muito. Só que aumentou, e a estrutura, enfim, que a prefeitura tem que fazer, que é saneamento, esgoto, água, felizmente não conseguiu fazer muita coisa. Então Sim. É isso que a gente está lá brigando, lutando. Problema estrutural. A gente perguntou no começo quem é Marcelo Bernardi. O senhor trouxe um pouco da história da sua família e dessa criação. E olhando para essa criação, que valores te norteiam hoje, que te consideram? Bom, eu sou o Marcelo Bernardi porque eu sou assim, eu sou assado. Quais características principais que te definem? De respeitar o próximo. Eu sempre tive aonde meu pai, ele teve muitas condições depois, meu pai veio de baixo, ele foi um empresário que infelizmente hoje ele, devido uma questão lá de que ele tinha uma sociedade mal feita, hoje ele, infelizmente, ele perdeu tudo, né? Há muito tempo. Mas uma das coisas que quando nós tínhamos umas condições um pouco melhores, eu não deixei de ser aquele Marcelo humilde, aquele Marcelo de deixar de frequentar a Vila Farrapos. Eu sempre fui humilde, sempre procurei caminhar dentro da minha essência. Então, e é isso que hoje
continua a mesma coisa. O Marcelo humilde, o Marcelo que chega, caminha, aperta, abraça as pessoas, beija as pessoas. Então, não é pelo fato de ser vereador, porque vereador é um título, né? Eu fui conselheiro tutelar por 20 anos na região também, que é onde a comunidade, é onde eu consegui construir uma história de dedicação, compromisso principalmente com as crianças e adolescentes da minha região ali, e que hoje me tornaram vereador. Por isso, para eles entenderem que o Marcelo é deles. Muito perto da comunidade. É muito perto. Esse é o vereador, os olhos da comunidade. Então não tem, eu nunca tive frescura. As pessoas muitas vezes, vereador, não. Eu boto meu chinelo, eu caminho dentro da comunidade, sabe, não tem frescura. É apenas, como eu falei, é apenas um título. Mas hoje a gente é vereador da cidade de Porto Alegre, então tem esse peso, mas que eu gosto de usar ali para poder estar ao lado deles. O senhor trouxe agora a questão de que foste conselheiro tutelar. O que mais na época que o senhor foi conselheiro, que era mais difícil assim na função de ter que lidar? Com a realidade, logo no início, quando eu comecei, tu lidar com aqueles problemas, né? Porque porque o conselheiro tutelar ele trabalha no direito violado. E tu trabalhar com direito violado de criança e adolescente, então onde tudo deu errado, vai para o conselho. Então logo no início eu estava meio que pirando, porque tu imagina, tu ir fazer uma visita na casa de uma família, chegar lá e encontrar 3 crianças, praticamente sem nada, o pai usuário de drogas, e tu tem que pegar aquelas crianças, botar uma embaixo do braço, outra pela mão, e tu sair e acolher eles. E como é que faz para não misturar a questão do vínculo? Porque daí tem que ser o conselheiro, mas também tem a questão de ver as crianças ali, daqui a pouco querer levar para casa também. É que nem o médico, né? O médico ele tem que fazer o trabalho dele. O conselheiro, a mesma coisa. Nós não podemos. Foi aí que eu tive que criar um mecanismo de chega às 6 horas, desliga. Porque tu imagina levar aqueles problemas para casa. Eu tinha essa questão da minha vida social, eu nunca conversava sobre o meu trabalho com ninguém. Só tu chegasse e pedisse, Marcelo, teu trabalho, eu falei, não, é legal, sabe? Mas não é legal tu pegar e chegar, porque é só tristeza. Mas era fácil fazer essa separação de terminou o horário, não eu vou demorei mais uns ficar 2 ligado anos. nisso? Demorei uns 2 anos para aprender, porque a realidade que tu lida com criança abusada, com pais que trocavam seus filhos, eu nunca me esqueço de uma menina lá, de uma determinada comunidade, que a menina era totalmente especial, e o pai trocava a menina por droga para os usuários ir lá e manter relação sexual com ela. Então, são situações como essas que nós nos deparamos e que a gente tem que agir. Então, tu tem que ter um jogo de cintura também, porque tu trabalha dentro de uma comunidade, é muito difícil, sabe? Porque tem coisas que tu tem que ter limitação. Tu não tem papel de polícia. A virtude do conselheiro tutelar é ter aquela vinculação com a sua comunidade. E já que a gente está falando em comunidade, eu vou pedir para a gente exibir a foto 3, porque retrata um pouco isso que o senhor está falando aí, bem no meio da comunidade. Onde que é essa foto, vereador? Essa aí é ali na Vila Areia. Lá atrás é a Renatinha, o filho dela. Essa comunidade que elas vão sair. Logo na frente ali é a Dona Teodora, que é a Ponte do Denite. Todas essas famílias aí, elas vão sair daí. Vão ser beneficiadas com a compra assistida, mas é uma comunidade também muito precária, que eles também passam por diversas dificuldades ali e que a gente tem caminhado muito ao lado delas ali. Então, claro, a gente não consegue nunca agradar todos, né? E que foram duramente atingidos pela enchente, né, vereador? Praticamente todos ali, nós ali, praticamente todos os que não foram atingidos ali foram os apartamentos com andar do 2º andar para cima. E o resto, apartamento térreo, todos ali, todas as casas, todos foram atingidos. E como é que o senhor lida com essa demanda da comunidade? Já veio, claro, né, dessa experiência com o Conselho Tutelar, veio mais forte também para lidar com essas situações mais difíceis, mas tem muitas pessoas que não entendem o que de fato um vereador faz e pedem muitas coisas para os vereadores. Tem os limites também para impor. Essa questão aí, nós recebemos cada demanda do nosso gabinete que, meu Deus do céu, às vezes a gente fica pensando, poxa,
A pessoa acho que está em outro mundo, sabe? Achando, eu não sei se é porque o sistema, muitas vezes, elas acham, sabe? Porque hoje, infelizmente, a política, ela está deixando muito a desejar. É muito ligada à corrupção, é muito ligada, sabe, a muitas coisas. Então, tem pessoas que pedem telha, tem pessoas que pedem, olha, não tem noção, o motor do meu carro fundiu, sabe? São coisas assim surreais. Aí tu tem que explicar, gente, vereador, não faz isso. Na campanha, tinha pessoas que me pediram televisão, tinham pessoas que, olha, eu falei, olha, infelizmente, tá, tu tá no caminho errado. Porque o vereador, que nem quando eu era candidato, a minha promessa aqui que era? Não prometer. Eu prometo não prometer, porque é isso. Tu tem que trabalhar conforme o que tu tá ali para fazer, que é ser o representante, o fiscalizador, sabe, para tu estar brigando pela comunidade. Então, eu dizia, olha, tu pode, de repente procura outro candidato que de repente ele pode te ajudar, mas eu não trabalho dessa forma. Porque uma das grandes virtudes que eu tenho, que me fez fazer esses quase 8.000 votos, é ser verdadeiro. Porque em época de eleição todo mundo diz o que quer ouvir. E todo mundo escuta o que quer ouvir. Só que depois. Então eu prefiro falar a verdade para ti e tu falar mal de mim por eu ter falado a verdade, sim, do que falar, ele veio aqui, me prometeu isso, prometeu aquilo, só para conseguir voto e não cumpriu. Então eu tenho essa questão de chegar e falar a verdade para as pessoas. A comunidade ela precisa saber a verdade de alguma situação, de algumas coisas que têm acontecido. Então, essas reuniões, as comissões que a gente tem feito aqui na Câmara, a gente tem trazido a comunidade e falado a verdade para eles. Porque a verdade, muitas vezes, ela dói, mas ela é necessária. Então, eu trabalho dessa forma, não vou deixar de trabalhar, e é isso que me faz ser o Marcelo que eu sou hoje. Certo, vereador. Eu vou pedir, então, para a gente seguir nessa linha do vereador Marcelo, para a gente rodar a foto número 2, por favor. Que mostra um momento super importante também. Da sua diplomação, isso? Isso aí foi no dia da diplomação. Quem são essas pessoas aí, vereador? A primeira lá da esquerda é minha sogra, a de preto lá é a minha mãe, a Lair, o outro é meu filho, com 12 anos, olha o tamanho dele. Vai te passar. Vai. Com 12 anos, a outra é minha esposa, a Carla, minha parceira que foi meu braço direito, que é meu porto seguro. Casal lindo vocês. Então, a gente não faz nada sozinho, a gente sempre faz, os dois decidindo. Quantos anos juntos, vereador? 13 anos. 13, eu acho que faz 15. Entre namoro e casamento faz 15 anos já. 13 anos que ela te aguenta. 13 anos, 13 anos já que a gente está... Mas é assim, relacionamento é assim, né? Bota na balança... Daí a gente vê que vale a pena. Com certeza. Ela é temperamento forte, mas a gente é o que faz o nosso amor dar certo. Porque senão, se fosse igual, né? Não o senhor teria... tem cara de que é romântico. Sim. É, eu sabia. Tem cara. Super. Dá flores. Sim, flores não, porque ela não gosta. Ah, tá. Tem pavor de ganhar flores. Mas daí ela faz gosta. uma jantinha. Faço. Toca uma musiquinha mais romântica também? Na realidade, é eu que limpo a casa, eu que lavo as roupas, eu que estendo, eu que recolho, que dobro. Passa então, também? Passar não, porque a forma que a gente... Mas eu passo também. Mas a forma que eu quando recolho, na forma de dobrar, que eu tive loja. Então eu tenho... já tem a prática. Então eu deixo... Se tu for entrar no nosso guarda-roupa lá, onde tem um closet lá... Olha, é tudo roupa, tudo alinhadinha, tudo... Que é assim, vereadora, a gente já teve aqui, né, Felipe? A nossa primeira convidada foi a vereadora Cláudia Araújo. E ela diz que tem o hábito de passar roupa, meia e pano de prato. Não, mas... Não é tanto. Assim. Não é tanto. A única coisa que eu não faço é passar roupa, porque o resto eu faço tudo. Então, sempre... Porque minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos. Então, como eu fui criado com a minha mãe, então eu sempre ajudei ela a fazer tudo nos afazeres domésticos. Então, lavar louça, limpar a casa, então tudo isso eu faço. Só pra gente terminar a foto, e aí a última ali com vestido de rosa. E a outra é a mãe Carmen, a minha mãe de religião. Oba, o senhor tem que religião, vereador? Olha, batuque. É do batuque. Bate um tambor.
Literalmente, sou tamboreiro na casa. E o senhor Olha! chega a ser médium também? Não, nem um arrepio. Não? Ih, mas de repente não se desenvolveu ainda. Mas porque a nossa casa lá é uma casa linha branca, só entra o bem. Então, e o nosso Deus é o mesmo, né? Porque a religião, a Umbanda, é paz e amor, como diz a música, né? E só muda o nome, porque o nosso Deus é o mesmo, né? É o Exalá. Então, e aonde o bem prospera, eu acredito que tudo, e sempre respeitando a todas as religiões, né? Então, ela caminha muito próximo ao espiritismo, né? Porque são entidades, né? São espíritos, então é isso. A gente procura sempre, é o que meu alicerce. Por isso, unidos nessa falta da Não faço diplomação. nada antes que passe pela aprovação dela, pelos búzios dela, e tem dado certo. Então, e é isso. Acredito muito em Deus, tenho fé, né? Que mesmo fazendo aquelas pessoas que desejam o mal para mim ou que fazem o mal, eu retribuo elas com bem. Porque essa foto aí do diploma, no dia que o senhor recebeu o diploma, o significado que é? Porque o senhor entrou aqui na casa como primeiro vereador suplente, depois ficou na titularidade, mas agora realmente conseguiu os votos para entrar como titular. É uma realidade que, por exemplo, eu estava no Conselho Telar e daqui a pouco a Cadava se elegeu deputado e eu virei vereador. Então, tu imagina, tu já ter uma equipe para poder trabalhar, daí tu ter toda uma estrutura. Então, eu aprendi aqui na marra. E uma das coisas que eu tenho também, uma qualidade que eu tenho, é de querer aprender, de perguntar. Eu não tenho vergonha. No Conselho Telar eu fazia muito isso. Se eu não sabia alguma coisa, eu perguntava para os mais antigos, perguntava para os vereadores, sabe que nem agora, pergunto para os vereadores mais antigos, enfim, eu não passo trabalho por falta de perguntar o que é certo, porque eu acredito que a gente tem que errar por excesso do que por falta. Então, hoje o nosso gabinete, até a gente é tão entrosado, tão assim, nos entendemos no olhar. E hoje muitas pessoas já vão no nosso gabinete pedir como é que se faz, sabe, pedir orientação como é que se faz por causa disso. Porque a gente procura saber da forma correta, trabalhar e nosso gabinete é um gabinete de zeladoria. Nós zelamos pela cidade. Então, é muito trabalho para nós. Eu não sou um vereador de rede social. Tá? Tudo que vocês verem a gente postando é tudo verdade. Assim como tem muitos vereadores que muitas vezes mais likes, mais curtidas, enfim, né, para ganhar seguidores. E nós não. Nós trabalhamos com a verdade. Tudo que tem sentido a gente podia fazer crescer muito mais, mas não fugiria da minha essência. Então, tá bom assim. Vereador, vou pegar o gancho que o senhor trouxe da questão da sua religião. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu praticamente tenho feito para todos que trazem aqui de que religião pertencem. Uhum. Como é que o senhor vê a questão da intolerância religiosa atualmente? A gente sabe também que, infelizmente, as religiões de matriz africanas, elas são muito atacadas por outras. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu acredito que está crescendo cada vez mais essa questão da intolerância, porque as pessoas, infelizmente, não só na religião, mas como na política também. Então, são questões praticamente iguais, porque hoje tu não pode botar uma placa de um determinado vereador ou de um prefeito na frente da tua casa, porque tu pode ser rechaçado, as pessoas não aceitam mais tu ter essa opinião formada. Que nem eu, nas minhas redes sociais, as pessoas vão lá, muitas vezes me criticam, mas eu não critico elas, entendeu? Então, o que tu colocar ali, claro, está numa rede social, mas as pessoas têm que respeitar. E a religião, acredito que é isso, as pessoas têm que respeitar, sabe? Cada pessoa, cada religião, para que elas consigam ter essa liberdade de seguir o seu caminho e a sua crença. Então, que nem... Estou abrindo para vocês a minha religião, mas praticamente tem a minha guia, uma guia aqui, outra guia no bolso. Então, são coisas assim que eu não escondo, entendeu? Tem gente que não gosta, tem gente que... Enfim, mas eu acho que a gente tem que ser verdadeiro e, principalmente, muitas casas deixam a desejar, né, também.
enfim, de estarem, porque muitas vezes deixam que as casas virem um comércio, né? E isso tem feito muito mal para a religião, principalmente para a nossa religião, a forma que as pessoas têm usado a religião, porque religião é caridade, a Umbanda é caridade. A pessoa recebe a sua entidade, recebe para fazer a caridade, para que aquela pessoa que vem até ela, né, receber uma palavra de conforto, receber o norte, né, do que é feito, que é o que a nossa casa faz. Entendeu? Hoje, em muitas casas cobram horrores, sabe? Valores significativos, assim, que muitas vezes a pessoa não tem condições e muitas vezes é uma palavra que a pessoa está querendo, Sim. sabe? Um direcionamento que a pessoa está querendo. Então, tem muitas casas que, infelizmente, assim, não só como na religião, mas em tudo que é lugar, os bons acabam pagando pelos maus. Isso foi uma coisa que eu achei interessante que o senhor trouxe, porque as pessoas, às vezes, têm a questão de que têm vergonha de dizer de que religião são, né? E o senhor diz, não, sou batuqueiro, bato tambor, sou tamboreiro. Não tem nada de errado nisso. Não. Assim como não tem nada de errado a pessoa dizer que vai no culto, que vai na missa. Ela pratica a religião dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É que as pessoas elas têm que entender isso. Todos nós, quando nascemos, a gente tem um porquê de estar aqui, né? Então, vá da pessoa respeitar a vontade dela, assim como também eu respeitar, né, também respeitar eles. Então, sigo dessa forma, batendo meu tamborzinho, cantando meus pontos e é isso. Pedindo a Deus. Agora temos que ir até a praia, né, para saudar nossa mãe Iemanjá. Esse ano é um ano muito importante, né? Muitos agradecimentos. Muitos agradecimentos, sempre agradecendo ela, nossa mãe Iemanjá, né? Então, nesse sentido que a gente sempre tem a agradecer. E é eles que me guiam, é eles que me dão, sabe, força para mim não desistir, porque esse caminho que eu tô é um caminho muito difícil. É um caminho que tu pode estar fazendo o bem que tu estiver fazendo. As pessoas vão sempre te criticar. A gente nunca te viu brabo ali no plenário. E não vão me ver, Não consegue. não vão me ver, entendeu? Porque eu fico analisando, eu fico, sabe, essa guerra deles não é a minha. E eles sabem disso, entendeu? Essa polarização ideológica, sabe, que tem tomado conta, que tem tirado muito tempo da Câmara de Vereadores, isso não está fazendo mal para a sociedade. Tanto é que nessa última eleição agora nós tivemos a abstenção assim, de praticamente quase 400 mil eleitores. Gente. Por quê? Porque elas estão cansadas, entendeu? Ou tu defende partido A, então tu não presta. Ou tu defende partido B, então tu não presta. Sabe? Cada um tem a sua livre vontade de defender os seus ideais. E tem que ser respeitados. Por isso que a nossa posição do PSDB, o que é? Centro. O que tem de bom de um lado a gente tira, o que tem de bom do outro a gente tira. E sempre respeitando. Eu nunca vocês vão me ver subir na tribuna e fazer o que eles fazem hoje. Eles ficam discutindo muito, sabe, Brasília. Vamos falar dos problemas aqui, da nossa comunidade, daquelas pessoas que estão vivendo dentro da merda, sabe? Dormindo assim com esgoto tomado nas suas casas. Esse é o problema que tem que ser debatido aqui. E é isso, não, mas daí tem que lacrar. Tem que aumentar as redes sociais. Agora, ano que vem, nós temos eleições, né? A nível presidencial, estadual, né? Então já estão pensando já nas eleições na frente. E eu não. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, respeitando a todos, assim, da mesma forma que eles me respeitam, porque um respeito é uma coisa que tu conquista, né? E eles sabem disso. Eles sabem que não é a minha guerra, não é essa. Entendeu? Daí eles fazem moção de repúdio porque falou mal do fulano e tal. Sabe? Aí se perde uma tarde inteira para votar projetos importantes porque estão discutindo Brasília por uma questão que não vai mudar nada aqui para a cidade de Porto Alegre. Então, é uma das coisas assim que eu tenho essa dificuldade de compreensão, sabe? E a tendência, pelo que eu estou vendo, é aumentar cada vez mais. Olha o que tem sido as nossas plenárias agora desse início de ano. E olha, vai ser assim para frente. É uma falta de respeito. As pessoas elas incorporam um personagem, sobem lá para a tribuna e aí, sabe, esquecem tudo. Por quê? Por ideologias. Isso faz mal para a sociedade. E é isso que a gente tem que mudar. Então, respeito a todos, volto a dizer, respeito a todos, não critico ninguém, mas não é a forma que eu trabalho. Essa é uma primeira parte do Marcelo Bernardi. Pode tomar uma aguinha, a gente deixa tomar uma aguinha. Você falou bastante aí, pode tomar água.
Porque tem mais lado pra gente conhecer do Marcelo Bernardi, porque além de ser um parlamentar que toca tambor, ele também tem outros hobbies e outros talentos que começam e não terminam com um cavaquinho. Que história é essa com um cavaquinho? Que inclusive foi o objeto que o senhor resolveu trazer hoje aqui, Sim. como essa importância que tem na sua vida, né? Esse cavaquinho aqui, ele tem uma história. Quem mandou fazer para mim foi o Fernando Poeta, lá da Vila Farrapos. Que é ele é muito amigo do meu falecido vô. Meu vô era um músico da região, tocava nos bailinhos tudo ali, o Sadi Gaiteiro. E eu cresci com eles ali, então sempre tive essa... E meu vô, quando faleceu, quando eu tinha 15 anos, me despertou essa questão da música. E aí entrei na aula e comecei a tocar. Então, eu me lembro, eu tinha 15, 16 anos, e o pessoal ia lá na casa da minha mãe. Ô, dona Laí, deixa o Marcelo ir lá. Me arrastava para tudo que é lugar. Nós ia para a Morada do Vale, sabe? Ia para o Gondoleiros para tocar, que tinha um falecido amigo do seu Oliveira. E aí ele me levava para tocar com ele e me levava para tudo que é lugar. Então, eu tinha comecei a tocar assim com o pessoal mais velho mesmo. Então, e a minha comunidade ali tem um carinho muito grande, que ali tem muito samba ali dentro. E então essa questão do samba, cavaquinho, é uma que está na família já. Isso que também te ajuda a relaxar também, a sustentar esse peso também. Sim. O cavaquinho, esse cavaquinho ele tem 23 anos. Tem mais de 23 anos ele. Eu tinha 15 anos quando eu mandei fazer, então hoje estou com quase 50. Olha então, só. E é isso. O cavaquinho é a minha fortaleza. Será que tá afinado? Hã? A Será gente que pode ver. Olha só! Mas olha só, tá Eu acho que tá afinadíssimo. respondida a pergunta, tá afinadíssimo. Meu pai! E por exemplo, eu que sou uma pessoa leiga, não sei tocar instrumento nenhum, é difícil aprender a tocar cavaquinho? Não é muito difícil, né? Hoje com a internet, enfim, tem aulas muito práticas. O difícil mesmo é a palhetada, né? Tu ter aquela palhetada do samba, né? Porque... Não é no dedo que nem as pessoas pensam que vai, é na palheta. Tu tem que ter a sequência ali do samba, que nem a música Carnaval. Entendeu? E música mais lenta, ó. Então, essa palhetada que é o mais difícil. Agora, se tu tem essa palhetada, o resto, porque tudo é sequência, né? Hoje tu puxa na internet ali, aparece uma sequência com 3, 4 notas que tu toca 50 músicas. Mas Então, antigamente os homens deixavam as unhas compridas pra tocar, violão. Ah, é diferente. É diferente. Ah, violão. Tá. É outra violão pegada. porque daí tu dedilha, sabe? Tu precisa das unhas mais compridas. Entendi. Então, mas cavaquinho não. Cavaquinho é as unhas normais. Mas até eu porque acho tu não que usa. o mais rápido deve ser o mais difícil. Que é a palhetada. Eu gosto de tocar muito banjo também. O banjo, a palhetada do banjo, ela é mais floreada, sabe? É mais, sabe, que faz... Sim. Então é uma palhetada mais floreada, mais... Então, mas numa roda de samba, meu Deus do céu. Quem canta seus males espanta. Sempre. Numa roda de samba a gente quer saber o que não pode faltar de música. Que o senhor sempre toca, que é a sua preferida, assim. Falsa consideração. Toca um pouquinho pra gente. Um trechinho. Sabe essa aqui? Não. Tocar uma que eu sempre uso, que eu sempre faço, inclusive esses dias gravei, Conselho. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim
será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar sem sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda a força e amor, e assim sucumbirá. E aí vai. Nossa, que maravilha. Quando é que... Virava a cadeira. Eu virava Virava a a cadeira. frente aqui, ó. E quando esquece a nota, disfarça ali? Não, disfarça, tem a música, o importante é o tuk-tuk-tuk, né? O resto... Vereador, ainda seguindo na linha da música, nos informaram que o senhor, além do samba, gosta de pagode e também de músicas românticas. Um bom romântico, né? Sim, com certeza. Uma música de pagode que o senhor destacaria e uma romântica. Olha, de pagode são essas que eu estava tocando agora, Fundo de Quintal, que eu gosto mais daqueles samba antigos, sabe? Fundo de Quintal, então... De raiz. De raiz, samba raiz mesmo. Então, e romântica, quando eu limpo a casa, hoje até faz tempo que eu não faço isso, mas vou voltar a fazer, Sampa Crio. Boa! Sampa Crio, olha... Bota bem alto. Boto bem alto, olha, a casa fica num brilho, sabe? Eu tinha no tempo do DVD ainda, né? Sim. Aí eu botava o DVD do Sampa Crio, olha, ficava limpando a casa... Cantando junto. Cantando junto. Então, muita música black, assim, black music, sabe? Eu gosto muito também, mas essas músicas de raiz mesmo, sabe? Então, como... Sertaneja também, eu fui criado, minha mãe escutando sertaneja, dá umas músicas bem antigas, sertaneja, a gente acaba cantando todas elas, as pessoas, tu sabe, sim, eu me criei, a gente cresceu escutando essas músicas, né, então, são muitas, porque as músicas, elas fazem parte da história da vida da gente, né, então, quem nunca estava em algum lugar, toca uma música, tu fecha os olhos assim, e passa um filme na cabeça, né, então a música ela te traz isso. Então muitas músicas elas têm esse trabalho de trazer lembranças, né? Muitas memórias. Muitas memórias. Música é memória. Então... Com certeza. E deixa eu conhecer um pouco mais do Marcelo Bernardi, porque a gente perguntou de coisas ali da sua personalidade. Eu quero saber mais um pouquinho. O que irrita hoje o vereador? O Marcelo, o que te irrita? O que tu considera daqui a pouco como coisas que tu não consegue lidar muito bem? Alguns defeitos, digamos assim. Eu não consigo. O que me irrita, muitas vezes, que eu me seguro, é as pessoas faltar com a verdade. Por questões, assim, de muitas vezes, irem nas redes sociais ali e falar inverdades. E eu, muitas vezes, sabe, eu me seguro para não responder, não respondo. Isso é uma técnica que eu aprendi a usar, porque tem pessoas que elas estão ali para fazer aquilo, entendeu? Então, que nem, principalmente em época de eleição, as pessoas estão ali porque defendem outros candidatos, é uma questão ideológica, e por mais que tu faça da forma correta, eles vão ali e vão dizer, olha, o Marcelo fez isso, o Marcelo fez aquilo, assim como acontece, né? Com muitos outros também. E então, o que me irrita é isso, as pessoas faltarem com a verdade por questões ideológicas. Você vai ficar bem bravo. E mania, vereador? Em casa, no gabinete, tem alguma mania que o senhor tem? Eu sou maniático. Eu tenho que ver tudo arrumado, eu tenho que ver tudo alinhadinho, sabe? Também eu chego no gabinete, as crianças assim, é mochila de um lado, é mochila as crianças, que eu diga as minhas crianças, é mochila de um lado, eu falei, o que é isso aqui, gente? Vamos guardar isso aqui, sabe? Vamos, olha aqui, ó. Eu digo, nós vamos receber visita daqui a pouco, vamos organizar as cadeiras, tudo. Então, eu tenho essa mania de tudo arrumadinho, tudo dobradinho, tudo, sabe, limpo. Então, eu acredito que é um defeito que eu tenho. Mais um organizado. Mais Se a visita um. chegar de última hora, a casa tá arrumada, verdade. tá tudo em dia. Um salve pro vereador Coronel Ustra, que também Exatamente. disse que é bem organizadinho. Vereador, eu vou pedir para passar para a foto número 4, por favor.
para a gente mostrar esse momento aqui para lhe perguntar o seguinte: como é que é o vereador em casa, com a família, com o filho? Gosta de sair, de passear, é mais caseiro? Curte alguma coisa mais animada, mais agitada ou mais calma? Eu sou um velho. E o Vitor é um velho também. O Vitor, olha, bah, o Vitor não, se puder ficar em casa, assim, ele é um menino assim, é um menino abençoado, é um menino estudioso, é um menino que só me traz alegria, mas também não gosta de sair. Até esse final de semana, pai, tava um calor, um calorão, mas ele sabe que para mim cozinhar capelete, né? Eu faço comida em casa. Daí ele, papai, faz um capelete hoje. Daí eu falei, meu filho, mas está muito quente para fazer capelete. Mas porque ele sabe que capelete é rápido. Então, só para dizer, filho, não, vamos almoçar fora. Pá! Ele entra em desespero, não gosta de sair de casa. Então, mas é uma questão, assim, que eu gosto de estar em casa, porque a gente fica muito tempo na rua, né? Principalmente esse caminho que eu escolhi. A família passa muito rápido, né? E a gente não vê, tu vê, meu filho já está com 12 anos, a minha mãe também, muitas vezes eu acabo não conseguindo visitar ela. Como é que é o nome dela mesmo? Lair. Um beijo para dona Lair, mande um beijo para ela também. Um beijo, mãe. Te amo e obrigado pela essa paciência aí, tá? Eu tenho que ir arrumar algumas coisas que ela disse, tu tem que vir aqui arrumar meu guarda-roupa, eu tenho que fazer uns furos na parede e botar um lixo. Eu vou aí, tá? Dá teu recado pra dona As Lair. questões de ser um filho que palpa toda a obra, né? Não faz tudo, Com quem mandou? Sim, a mãe mora sozinha, né? Ela é separada, então tinha meu irmão, mas meu irmão é falecido, então é só eu e minha mãe. Então, assim, então a gente está sempre conversando, às vezes eu preciso dela. Mãe, tem que ficar com o Vitor aqui, na campanha principalmente. Na campanha ela ficou 45 dias lá em casa, cuidando do Vitor, fazendo comida, cuidando da casa. Então ela é pau para toda obra. Que bom. Ela segura comigo, eu ligo para ela, mãe, olha só, o rapaz vai lá fazer um orçamento do quarto do Vitor, tu vai lá. Ela pega e vai para lá e fica. Então ela é minha parceira. E um comentário bem rapidinho, vereador. Se a gente pegar essa foto do seu filho agora e a primeira foto de quando o senhor era jovem, nos 9 anos, são bem parecidos, né? Muito. Vamos ver a comparação, até pedir pra gente colocar aí as duas fotos pra gente ver. A gente falou, olha só, olha aí. O Marcelinho. Com 9 anos. E aí, ó. Olha só, gente. Realmente bem parecido. Ele já sabe o que ele quer ser quando ele crescer mais? Ontem até eu fui numa formatura da minha tia. A minha tia se formou em psicologia. Minha tia é tenente oficial da Brigada Militar, aposentada já, nova, um ano mais velho que eu, e ela se formou em psicologia. Daí eu conversando com a Carla, né, e ela dizendo, Carla, se o Vitor for advogado, a minha esposa vai poder dar... Porque ela é advogada Porque também. ela é advogada. Daí eu fiquei muito emocionado até na hora pensando, sabe, o quanto seria, assim, gratificante teu filho se formando e a mãe entregando o canudo, no caso, né, para ele. Mas ele é um temperamento muito forte. Eita. Ele discute política comigo, sabe? Ele fala, ele acompanha tudo, ele sabe das notícias, ele é um espírito muito, muito, assim, como é que eu vou dizer, muito avançado. Vem ensinar muito para vocês também. Sim, ele veio aqui para nos ensinar. Então, é um gigolô, né? Porque agora que a minha esposa, ela trabalha, agora que ela tirou em 7 anos ela tirou férias agora. E agora que ela está descansando um pouco em casa, sabe? E só que o Vitor nunca foi acostumado com ela em casa direto. Sim. Porque ela sempre trabalhando, a gente sempre... Daí essa semana ele mandou uma mensagem, pai, pelo amor de Deus, pai, não aguento mais a mãe em casa. E é isso que eu falei, né? Relacionamento é isso. Os relacionamentos hoje em dia, que bom se eles começassem pelo negativo, né? Porque geralmente eles começam pelo positivo, o tempo passa e tu começa a ver os negativos. Daí, mas isso aqui eu não quero. Mas daí entra essa questão da balança, né? Se tu bota na balança, tem muita coisa. Então, relacionamento é isso, é balança. Então... Pois é, nada do que um libriano não está dizendo, o cara que sabe equilibrar as coisas aí. É a balança. E não, eu brinco com ela, né? Não, e fui casar
com uma advogada ainda, né? Se brigar, me tira até o reboque que eu tenho, né? Então, nem o guri ela deixa eu ver. Muito bom. Vereador, o senhor está falando da família, né? A gente perguntou o que é um momento feliz para ti. O senhor disse que é realmente estar com a família. Sim. E a gente vê nas fotos também. E o senhor comentou do seu irmão, que já faleceu. A gente quer mostrar uma foto dele, a foto número 5. E como é que é o nome dele? O Lucas Amorim. Lucas Amorim. O Lucas era um querido. Minha mãe, depois de 15 anos que ela foi engravidar, e veio o Lucas. Inclusive, essa foto tá na entrada do meu gabinete, essa foto aí. O Lucas se formou em Direito, né? Só que ele tinha uma dificuldade muito grande, ele tinha depressão. Ele era homossexual, né? Então, por parte do pai, o pai meio que não aceitava, enfim. E essa questão da depressão ele é um problema muito sério que as pessoas muitas vezes não gostam de enfrentar. Escondem, né? Escondem. E a depressão ela é uma caixinha de surpresa. Tu pode ver o Marcelo lindo, pode ver o Marcelo feliz, o Marcelo, sabe, com dinheiro, mas dentro do Marcelo, naquela caixinha ali, deve estar no último da depressão. Porque a depressão ela não tem cara, né? Então, e o Lucas, a minha mãe sempre esteve do lado dele, e ele sempre teve várias recaídas, e que a gente sempre esteve do lado dele ali nas recaídas, enfim, mas nessa última aí... Ele acabou morrendo. Acabou falecendo, E que acho que nenhuma mãe, né, ela consegue esquecer a dor de um filho, né, da perda de um filho. Então... Mas o senhor também, até junto com essa história, ajuda no seu mandato também, e a gente percebe até no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, também ajuda a levar essa mensagem para as pessoas também, da valorização da vida, da procura por atendimento psicológico. É uma das bandeiras minhas, né, até porque a gente viveu e é muito fácil tu falar sem viver. Então, como a gente tem propriedade para isso, a gente sabe. Quando eu era conselheiro também, isso aí era muito comum. Muitas internações eu tive que fazer, né, por situações como essa. Antes de sair do conselho, me lembro que teve uma escola que me passou uma denúncia de que os adolescentes estavam organizando um suicídio coletivo. Então, tu imagina, sabe, adolescentes ali que estavam combinando de cometer o suicídio por WhatsApp ali. Imagina. Então, é uma das questões que tem crescido muito, até o Espiritismo diz que esse ano, né, o Divaldo Franco, que 2025 vai ser um ano de muitos desencarnes, né, principalmente pela questão do suicídio e essa questão da depressão. E a gente tem que melhorar as políticas públicas aqui na capital. Hoje a porta de entrada ela é muito dificultosa. Hoje nós temos duas, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos os CAPs e temos também ali a questão do IAPI do Postão da Cruzeiro. Então, a porta de entrada ela tem que ser primordial, ela tem que ser essencial para a primeira vez. E, infelizmente, há uma dificuldade muito grande, entendeu? Depressão não é frescura. Se a criança ou adolescente ali começou a apresentar alguma dificuldade, alguma coisa diferente, sabe, tem que tratar, né? Isso é frescura. Não é frescura, é uma realidade. Olha que impressionante. Tem médicos hoje que estão fazendo encaminhamentos para centros espíritas. Sim, a espiritualidade agindo junto. Sim, porque também. O que é a depressão? São obsessores que ficam à nossa volta trabalhando. Então, a depressão vem muito disso, dos obsessores, né? Então, para nós que estamos na religião, que a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que muitas vezes a depressão são obsessores que ficam ali, atentando. O filme do Divaldo Franco, aquele, né? Não ficou um espírito obsessor por 400 anos obsediando ele? E trabalhando o quê? O perdão, né? O perdão eu acho que é a palavra-chave de muitas libertações. Muitas vezes a gente vem, por diversas vezes ao mundo,
apenas para tentar fazer aquele resgate que é o perdoar. De repente, perdoar o irmão, perdoar a mãe, perdoar o pai, sabe? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Então, eu acredito que o perdão é a libertação de muitas coisas. A novela Viagem também trouxe muito isso, né, vereador? Que ela Sim. trazia a questão do espiritismo, Sim. a questão do desencarne, o que acontecia depois que a pessoa desencarnava, né? Também trouxe muito essas questões que na época também despertou muita procura das pessoas por livros de Kardec, irem até centros espíritas e tudo mais. O meu filho, eu tenho um vídeo que ele fez 6 anos. Ele pediu... Eu fiz uma gravação, chegou uma encomenda e eu estou entrando em casa e eu gravando. Olha, chegou uma encomenda muito importante do meu filho. O que vocês acham que é? É um videogame? É alguma coisa? E aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, filho, chegou a tua encomenda. E aí ele começou a rasgar. E o que é, filho? É um videogame? Ele, não. O que é, filho? É um... Eu não me lembro o que eu falei. Ele, não. Daí quando ele abriu assim, o que é, filho? A coleção da Allan Kardec. Olha só. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo do espiritismo. Legal. Ele fala tudo, ele compreende, sabe? Então, muitas vezes ele olha para mim assim, pai, não sai de casa, fica em casa. Eu fico. Então, a gente ter fé e acreditar, né? Porque acho é muito importante essas intuições, essas questões, sabe? Que nem... A gente não está aqui em vão, né? A gente está aqui para resgatar. Nenhuma folha caia sem que tenha um significado. Então é isso. Verdade. Eu não estou aqui... Hoje eu não sou vereador em vão, né? É um instrumento, né? Porque quando eu chegar lá em cima, o que tu fez com esse poder que Deus deu? Né? Que foi te proporcionado esse poder? Sim. De fazer o bem. É isso que a gente está aqui. Vereador, a gente está quase chegando no final do nosso programa. A gente ainda tem uma dinâmica que quer fazer contigo, que a gente faz no encerramento de cada programa, mas eu vou antes fazer uma última pergunta para o senhor e eu vou pedir para o pessoal voltar, por favor, na foto número 1, porque eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que o Marcelo Bernardi de hoje diria para o Marcelo Bernardi dessa foto quando era pequeno? Que estudasse mais, que voltasse mais, que os pais pudessem não brigar, que a gente pudesse ter uma família até hoje, que é o que a gente tenta, né? E é isso. Eu acho que muitas perdas a gente teve, muitas... A gente está se encaminhando para o nosso final já e a gente tem aquela dinâmica aqui que é pergunta ping-pong. Eu vou perguntar, a gente vai perguntar e não pode pensar muito. É a primeira que vier na cabeça. Uhum. Combinado? Uhum. Então tá, eu vou começar, Gui. Ok. Um ato de coragem. Não ter medo. Uma notícia que te deixa feliz. O dia está lindo. Uma notícia que te deixa triste. Injustiça. Uma covardia. Não olhar para o próximo com humildade. Um medo. Do escuro. Uma esperança. Que a humanidade seja feliz enxergando os seus irmãos como Deus enxergou. Ser feliz é? Estar ao lado da família. Muito bem, virou a página 2 com a gente o vereador Marcelo Bernardi do PSDB. Gui, foi bom, hein? Foi intenso também. Eu queria só ver se eu poderia propor um encerramento diferente pra gente. Eu acho que eu sei o que tu quer. Eu acho também que tu deve saber. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu vou propor um encerramento do seguinte: pra gente subir o nome do nosso time, com o vereador Marcelo Bernardi dando mais uma palhinha pra gente de falsa esperança. Pode ser, vereador? Vamos Falsa encerrar. consideração. Falsa consideração. Isso. Que esperança tem bastante. Vamos lá, então. Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Pra quê?
pode encontrar quem te ame com toda força e amor, e assim sucumbirá o amor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz.